Certo. Gravando já. Certo? Já está Pronto. gravando. Pronto, já está gravando. Obrigado, Lídia. Show. Aí eu já te coloquei como anfitriã. Tudo certo. Tudo certo. Preste atenção que vocês não viram essa aula, tá? Muito, muito importante. Pronto, a gente vai falar agora da prescrição de MBT. Tá? Essa prescrição ela foi idealizada por 3 caras, e um dos quais é o brasileiro, que chama-se Dr. Trevisi. Tá? O primeiro é McLaughlin, o segundo, Dr. Trevisi, e o Dr. Bennett. Eles têm um dos melhores livros de ortodontia que eu já tive e tenho. Então, não é fácil de encontrar os livros deles, são muito, muito bons. E tem eles em PDF também, o pessoal distribui aí, eu já vi. Mas é muito bacana mesmo, todas as teorias da colagem, as mecânicas de retração e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Após muitos anos do aparelho de Straight Wire, que foi proposto por Andrews, em 1972, Dr. John Bennett, Richard McLaughlin observaram que o torque, a angulação e o in-out, ou seja, aquele que vai bota o dente para dentro ou bota o dente para trás, de Straight Wire, era derivado de modelos normais não tratados ortodonticamente, e que esses dentes eles possuíam bases ósseas adequadas. E que alguns pacientes necessitavam de dobras nos fios para finalização ou brackets adicionais com variações nas suas características. Por exemplo, quando os pacientes tinham uma base óssea mais retraída e ele precisava dar um torque adicional. Ou quando o paciente era uma classe 2, que você queria colocar os incisivos mais para frente ou mais para trás. Então, vendo essas limitações, foi criado o aparelho de MBT. E uma das outras coisas era que o aparelho Straight Wire ele foi criado de posições estáticas, de uma oclusão parada e final dos dentes, sendo necessário para movimentos de translações outros tipos de brackets. Tá? Observaram também que era necessário acrescentar torque aos fios retangulares em uma grande porcentagem dos casos, buscando obter um torque mais palatino de raiz para que os incisivos superiores e um torque vestibular de raiz para os incisivos inferiores. Olha só, aquilo que a gente acabou de falar nos casos tratados com Roth. Os dentes eles ficavam com as coroas muito voltadas para dentro, e aí era necessário colocar a coroa para fora, dando um torque palatino dos incisivos inferiores. E no caso dos incisivos inferiores, em caso de classe 2, finalizava com a coroa muito para vestibular. E ele queria jogar a raiz um pouco para vestibular e a coroa um pouco para vertical. E aí era necessário dar um torque negativo nesses incisivos inferiores. O torque nos incisivos foi aumentado, então, de 10, de 7, é aumentado em 10, ou seja, de 7 para 17. Então, vocês vão começar a notar agora que a gente viu a evolução. Professor, a foto do slide tá bem pequenininha. O senhor quer que fique assim mesmo? O meu rosto? O seu rosto tá grande, a foto do slide tá pequenininha. Era para ser o contrário. É só clicar, Emerson, o Édipo, que muda. A minha tá, na sua aí, tá a minha foto. Deu certo, era coisa, erro meu aqui mesmo. Pronto. Então, até que a gente viu, Édipo e Tiago, a gente viu o seguinte. Primeiro a gente pegou a evolução de Edgewise, a gente evoluiu um pouquinho para Straight Wire, onde a gente tinha um torque de 7 graus, ok? De 7 graus de torque do incisivo superior, a gente pulou para 12 de Roth. De 12,
a gente pulou para 22 em rickets. Nós estamos vendo que tinha pouco torque. E para resolver os problemas que eles estavam encontrando, à medida que eles iam tratando. Só que quando a gente chegou em rickets 22, a gente disse, putz, é esse, o babado é esse, o negócio é esse. Mas a gente viu que no torque dos incisivos inferiores era 0. Então a gente começou a ver mais algumas coisas que poderiam ser melhoradas. E aí, o MBT, pegou e botou o torque para 17, e ficou meio que um intermediário entre rickets e Roth, nos incisivos centrais superiores, e aumentou 10 para o lateral superior. Então, durante a retração, havia uma tendência de perder esse torque, e agora nossa tendência foi bastante diminuída. Nos incisivos inferiores, a gente tinha um torque de 0 ou de -1, que fica a mesma coisa. E ele colocou esse torque para -6. Pois estes dentes terminavam frequentemente vestibularizados após a eliminação do apinhamento e nivelamento da curva de Spitz. Ou seja, se o paciente tinha um apinhamento e eu começasse a corrigir o apinhamento, a tendência dos incisivos inferiores era ir para frente e ficar vestibularizados, porque o torque é 0 e tem a folga do fio. E eles não queriam que ficasse assim, eles queriam que ficasse mais verticalizados. Então, eles colocaram um torque de -6, para jogar a raiz um pouco para fora e corrigir um pouco essa vestibularização. Mas aí, começou a ter o seguinte, mas se eu tenho um caso de 4 extrações, quando eu vou retrair os incisivos superiores, eu não vou perder tanto torque, porque eu estou usando o torque 17. No caso de Richt, 22. Ou Roth, 12, vou perder. No retração inferior, vamos lá, Roth, 12, Roth inferior 0, vai lingualizar. Ricketts inferior 0, vai lingualizar. MBT, -6, o que vai acontecer? Vai virar para trás, vai virar de ponta cabeça. Mas só que eles pensaram o seguinte, nos casos que eu quiser fazer uma retração inferior, no caso que eu quero fazer uma retração inferior, em casos de extração inferior, ou casos de classe 3, que eu quero retrair inferior, para evitar que faça essa lingualização, o que é que eu faço com esses bractes dos incisivos inferiores? Eles Inverte. Exatamente. Então, eu inverto e eles deixam de ser -6 e passam a ser +6, criando um torque resistente e evitando que os incisivos façam isso e eles venham mais de corpo. Então, essa é uma das versatilidades da prescrição de MBT. Então, você vê que agora, Ricketts já não é mais tão bom. Agora já tem MBT. Notaram isso, Édipo? E Tiago, Tessa e Poliana? As coisas Sim, agora... sim, agora tem o acréscimo Parece que tem coisa melhor, né? Parece que tem coisa melhor. E é um bract barato, tá, gente? Então, após experimentarem por 8 anos, determinaram outras modificações. O resultado disso foi o aparelho modificado e apresentado juntamente com o Dr. Hugo Trevisi, que está vivinho da Silva, até hoje morando lá em São Paulo. E tem uma amiga nossa, que é professora de MBT. Se um dia se vocês quiserem, a gente pode convidar para ela vir dar uma aula só de MBT. Tá? Isso em 1998, pouquíssimo tempo. Então, atribuíram angulações menores aos incisivos superiores. Angulações, tá? De 5 para 4, superiores, de 9 para 8, uma mudança muito pequena, e de 2 para 0 nos incisivos inferiores. Isso é angulação, porque isso diminuiria, então, a necessidade de ancoragem no incisivo no início do tratamento. Por que a angulação faz tanta diferença, professor? Porque se eu tenho os incisivos, veja a minha lateral aqui.
cada grau que eu dou de angulação nos meus dentes, aqui eu faço isso. Cada grau que eu vou aumentando. Quando eu vou aumentando esses graus, seja molar, premolar, canino, eu vou ganhando isso em overjet lá na frente. Vai vestibularizando meus dentes superiores. Então, isso foi visto. Então, foi necessário diminuir um pouco essa angulação para diminuir essa vestibularização dos incisivos superiores. Sacou? E aí, vamos lá. Nos premolares superiores, eles reduziram essa angulação, que era de 2, então, para 0, para deixar eles mais verticalizados, menor vestibularização e encaixar melhor nas ameias inferiores. E o torque nos molares superiores foi aumentado de menos 9 para menos 14, jogando as raízes um pouco mais para dentro, principalmente para casos de expansão depois de correção de torque. O torque dos dentes inferiores foram todos reduzidos. Os caninos, de menos 11 para menos 6. Por quê? Porque isso estava dando um torque muito excessivo nos caninos inferiores. Tá? Então, necessário que ele ficasse um pouco mais de pé. Os primeiros premolares foi reduzido de menos 17 para menos 12. As mecânicas agora, eles queriam um pouco mais ser um pouco mais expansionistas. Os premolares de 22 para 17. Os primeiros molares inferiores, ele tinha um torque de menos 30, passou a ser menos 20. E os segundos molares, de 35 graus, ele baixou para 10 graus. As coroas agora poderiam ficar mais, a face vestibular, um pouco mais de pé. E agora você tem a prescrição atualizada. Então, o torque do incisivo central superior 17, de 10 no lateral, tem um torque do canino de menos 7, tá? Menos 7. Joga um pouco a coroa para dentro. Só que, às vezes, principalmente em casos de classe 3, ou em casos que eu quero em expansão, ou em casos que eu quero abrir um pouco esses caninos, eu pego também as peças de canino e viro elas de ponta cabeça. E se vocês notarem, praticamente os caninos superiores, eles são iguais aos inferiores. Então, eu posso trocar eles em X. Posso usar os mesmos. Tá bom? A parte de angulação, ela caiu quase tudo para 0. O canino baixou para 8, o canino inferior, ainda tendo aquele jeitinho brasileiro. As angulações dos incisivos inferiores também caíram para 0. Ficou tudo quase 0. Tá? Só os premolares que ficou com um pouquinho só de 2, que é meio que insignificante. Viu que bacana? Parece que agora tem gente que passou rickets. As aletas dos bractes são simétricas para que se possa observar o paralelismo com o longo eixo da coroa clínica. Então, muda um pouco o desenho do bracte. As aletas, elas não são tão assimétricas como essa aqui. Elas são aletas que elas são iguais, paralelas, facilitando a observação do desenho e diminuindo a possibilidade de erro. Eles também mudaram algumas coisinhas para diminuir os erros de colagem. Então, eles começaram a alertar para as seguintes possibilidades de erro. Erro no sentido mesodistal. Então, principalmente, a gente começa a observar mais a colagem de todos os dentes e a gente começa a observar que alguns dentes, o centro, a área de colagem no sentido mesodistal, ela não é exatamente no centro do dente. Por exemplo, nos caninos, a cúspide é um pouco desviada mais para mesial e ele deve coincidir com essa colagem e não no centro da mesodistal, como se preconizava anteriormente. Tá? Então, é colocado no centro da cúspide. Isso também tem um pouco de variação nos premolares. E uma outra dica, que essa é uma dica minha, não sei se vai ter nos slides, é quando for colar pré-molar, ou colar molar. Quando você for colar tubo de molar, o tubo inferior,
principalmente, ele não deve ficar paralelo à face vestibular do dente. Às vezes você pode ter que colocar um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para trás. A gente deve levar em consideração na colagem do tubo do molar inferior que essa face, essa base do tubo, ela deve ficar paralela à fossa central do molar inferior. Isso vai evitar com que aconteça, com alguns casos tratados por nós e por outros colegas, com que essa fossa central ela fique um pouco desviada para distal ou para mesial. Então, tente colar a base com que a base do tubo do molar inferior fique paralela à fossa central do molar inferior. Tá? Então, erros no sentido mesodistal, o posicionamento também na relação mesodistal, cuidado com os erros de angulação. Quando você erra a angulação, você vai ter dificuldade nessa intercuspidação, às vezes ficando um pouco assim, ficando aquela brecha aqui, e você vai ter que descolar para poder encaixar direitinho. Então, ele tem um capítulo no livro dele só falando sobre colagem. Mudou também um pouco dos x's, das alturas de colagem, para melhorar essa intercuspidação. E ele fala também, num versículo, sobre o cuidado com o excesso de resina. Sempre que for colar, coloque a resina e pressione bem o bracte de encontro à coroa. Se fica um pouco de resina na parte superior ou na parte inferior, vai dar erro de torque. Se fica um pouco de resina na mesial ou na distal, vai dar erro de rotação. E erros verticais, uma coisa interessante é que, vou pegar até uma canetinha. À medida que você cola um dente, vamos imaginar que isso aqui é um central. É bem parecido até. Se eu colo o meu incisivo central aqui, olha que legal. Aqui é meu incisivo central. Vou botar assim para ficar mais bonito. Aqui é meu incisivo central. Se eu colo ele no centro da coroa clínica, ele vai me dar um torque, correto? Se eu colo ele mais para baixo, eu não mudei a posição do dente. Se eu colo ele mais para incisal, ele já vai me dar outro torque, vai ficar assim. Se eu colar aqui, vai ficar certo. Se eu colo aqui, ele vai me dar um torque. Se eu colo mais para vestibular, ele já vai me dar outro torque. Então, o centro de colagem, ele altera o torque que o fio vai e o bracte vai exprimir naquele dente. Então, tenham muito cuidado na colagem. E isso é importante principalmente em dentes fraturados ou desgastados. E a curvatura do dente também vai ter uma altura, a curvatura da face vestibular também vai dar uma alteração nesse torque. Vocês conseguiram entender direitinho aqui como a altura do bracte vai dar diferença no torque, né, gente? Dentes fraturados, quando vocês pegarem um dente fraturado, o ponto de referência deve ser ou o zênite gengival, ou esse dente deve ser restaurado previamente à colagem. Não colar como se ele fosse natural, ele sendo fraturado, tá? Porque vai dar diferença em todos os sentidos. Ou desgastados também. Coroas clínicas muito longas ou muito curtas, ela deve ser feita como se fosse uma reanatomização, nem que seja mental, com uso de compasso, para que não dê diferença de torque ou de inclinação. As grandes variações anatômicas, às vezes, tem dentículos ou saliências de esmalte que fazem com que o bracte ele não fique bem adaptado à superfície dos dentes. Eu já peguei, por exemplo, um molar que tinha como se fosse um tumor de esmalte na face vestibular, que era impossível colar um bracte ali. Eu tive que desgastar aquilo o máximo que eu pude, sem tirar muito, com cuidado, para que eu pudesse adaptar um tubo naquela região. Variações anatômicas nas bordas incisais podem dar também diferença na colagem.
E aí eles criaram uma tabela de colagem para que, baseado nisso, como eu mostrei da altura do incisivo central, tivesse uma tabela para cada comprimento de dente. Por exemplo, se eu tenho um dente muito curto, eu vou colar em um X. Se eu tiver um dente mais longo, eu vou colar um X diferente. E eu tenho uma tabela média, que é essa que está em vermelho e em azul. Quem quiser fotografar, pode fotografar. E vamos lá. E vantagens do sistema MBT. Primeiro, a gente tem menor angulação dos caninos superiores e inferiores, o que vai me dar uma melhor centralização e vai diminuir aquela vestibularização, a mesialização de todos os dentes superiores e inferiores. Então, vou transformar o paciente menos o paciente em protrusão, vou protruir menos os meus casos. Segundo, enquanto a prescrição de Roth apresenta 13 graus de angulação de canino superior, o MBT apresenta apenas 7. Então, isso diminui bastante esse efeito de jogar o canino para mesial. Então, olha só um exemplo, uma boca colada com Roth. Olha a angulação que ficou os caninos, tá? Superior e inferior. Olha como está angulado, joga a raiz aqui até de encontro ao premolar e dificulta um pouco o encaixe, tá? O torque aumentado nos incisivos superiores. Quais as vantagens desse torque aumentado no incisivo superior? Me dá a versatilidade de quando eu quero um torque maior, eu ia dizer mais aumentado, um torque maior, eu chego até o fio 19 por 25, tá? E aí eu vou ter um 10,5 graus, tirando a folga. Então, e nos casos de retração, eu não vou ter tanta lingualização desses incisivos superiores. Porque a mecânica de classe 2 tende a levar os dentes superiores para distal, ocasionando muitas vezes perda de torque nesses elementos. O torque maior nesses dentes minimiza essa lingualização durante a fase de retração. E aí eu leio, num bracket de Roth, na retração, os incisivos ficam bem lingualizados. Versatilidade. Com o sistema MBT, eu posso individualizar os meus casos. Como individualizar? Eu posso, desta forma, com um único sistema de bracket, eu posso personalizar os tratamentos, colando peças de forma diferenciada. Como eu falei para vocês, invertendo os incisivos inferiores, invertendo os incisivos superiores, invertendo os próprios caninos, e muitas vezes eu posso inverter molares e premolares. Opa, peraí, essa eu não tinha ouvido falar ainda. Como inverter molares e premolares? Imagine que você tem um paciente, e esse paciente ele tem uma recessão gengival. A raiz do molar ou do premolar está muito jogada para vestibular e está só aquela mucosa fininha. Eu quero jogar, e se eu colocar um bracket de torque negativo, ele vai jogar um pouco mais ainda essa raiz para vestibular. E eu posso pegar essas peças dos tubos, eu viro ela de ponta cabeça, se eu quiser o desgaste do gancho, viro, ela vai me dar um torque positivo que vai jogar a raiz para dentro do osso. Não é legal isso? Então, essas versatilidades, elas podem ser usadas no MBT, como também nos outros aparelhos. Com a diferença que no MBT, se eu inverter um bracket inferior, eu vou ter algum resultado. Se em Roth ou Ricketts eu inverter um bracket inferior, eu não vou ter resultado nenhum. Se eu inverter uma peça de 10 graus, que é o caso do Roth, eu não vou ter muita diferença, porque tem uma folga muito grande. Já em MBT, como eu tenho 17, essa folga já vai me dar mesmo com essa folga, eu vou ter algum resultado. Uma outra coisa, você já deu um exemplo para vocês,
eu tenho esse canino aqui, que eu tenho essa raiz que está centralizada, que ela está verticalizada. Quando eu jogar essa coroa desse incisivo lateral para fora, a coroa vem para fora, mas a raiz vai ficar lá atrás. E o que é que eu faço para que essa raiz não fique lá atrás? Eu pego a peça desse incisivo lateral, que tem 10 graus de torque, eu coloco ela de ponta cabeça, já coloco na primeira via, na primeira colagem, já sei que eu vou precisar disso, eu já faço logo. Coloco ela com menos 10 graus, ele vai vir a coroa, quando eu entrar com fio retangular, ele vai jogar a raiz também para vestibular. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá? Tá indo tudo bem, professor, até agora. Show de bola. Então, vamos embora. E aí, olha só. Eu tenho aqui um incisivo lateral e o torque de 10 e o ângulo de 8. A maior dúvida, essa é uma dúvida que todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tive também. Se eu inverter, eu tenho um ângulo de 8 graus. Se eu inverter, se eu colocar essa peça de ponta cabeça, esse ângulo não vai mudar para menos 8 graus? Não, não vai. Ele fica mesmo 8 graus. Então, pode ficar tranquilo. Então, se você inverter o do incisivo central, também vai ficar com a mesma angulação. Basta, não precisa trocar de um lado para o outro, não, tá, gente? Quando você pega um braço de incisivo lateral, tem ângulo de 8 e torque de 10, você vira de ponta cabeça, ele continua com ângulo de 8 e o torque agora vai ficar menos 10, vai jogar a raiz para vestibular. Tá bom? Isso serve para rote também, tá, gente? Porque rote também é 10, o incisivo lateral ou é 8. E aí, um casinho meu. Esse caso, um caso nosso, por favor, podem tirar fotos menos do rosto do cidadão, tá bom? E aí, esse paciente chegou no consultório desse jeito. Começaram o tratamento nele, montaram um aparelho superior, e era para fazer ele era biprotuso. Eu não sei se foi tirado um incisivo inferior ou ele tem agenesia. Começou a ficar muito espaço, começaram a encher de resina os incisivos superiores. Aí está o perfil dele, uma baita de uma biprotrusão. Aí os ângulos, ele tinha um ângulo bom, a gente bota desse incisivo central para saber se ele está com um bom torque, ele deve ficar paralelo ao eixo Y de crescimento, e estava, então eu não queria perder torque nesses incisivos superiores, só queria retraí-los. Aí, uma ausência de selamento labial, um selamento difícil. Nós tiramos o aparelho antigo, colocamos um aparelho MBT, tá? Por coincidência, era autoligado, tá? Era um aparelho Abisil, hoje é da divisão da 3M, tá? Colocamos esse aparelho e mandamos tirar os premolares inferiores. Tiraram os superiores e não tinham tirado os inferiores. E aí montamos o aparelho. E como eu ia fazer a retração inferior, eu peguei os incisivos inferiores, os 3, porque não tinha, só tinha 3, né? E eu queria fazer a retração inferior e eu não queria com menos 6. Eu queria que viesse de corpo. Então, eu virei para mais 6. Eu coloquei de ponta cabeça. Antes de sair, vocês vão embora. Então, eu coloquei eles para ficar com mais 6. Para quando eles vierem para trás, eles não fazerem isso. Eles virem de cor. Beleza? E aí, a gente começou a fazer a retração. Agora, ele já estava com um pouco de selamento. E aí, a gente já finalizando a retração, tá? A gente tirou um monte de resina que tinha entre os dentes superiores e inferiores. Agora, o perfil dele. Já tem as datas aí, mas eu nem estou dando muita importância, porque a aula de prescrição não é tanto voltada para mecânica. Tá? E aí a gente tem, olha que legal, Érico, a foto frontal. Olha a inclinação dos incisivos superiores. Bem pouco lingualizado, né?
Olha, um encaixe do canino superior entre o canino inferior e o lateral inferior. Do outro lado, bem encaixado também, os incisivos inferiores pouco lingualizados, todos os espaços fechados. E aí, com o dia que a gente removeu o aparelho dele, tá? Depois a gente fez as facetas dele em resina, tá? E aí, olha aí a inclinação. Uma gengiva não muito saudável, mas ficou bom, né, gente? Alguém? Vocês estão vendo aqui nessa foto do lado direito, essa foto lá embaixo, o lado direito do paciente. Por que esse canino não ficou totalmente encaixado? Vou responder, porque só tem 3 incisivos inferiores, tá, gente? E olha o tanto de resina que a gente tirou dos incisivos superiores. E aí o perfil antes e o perfil depois. E aí, Édipo? E aí, Tiago, Poli, Tessia, olha como ficou legal a inclinação sem precisar dar torque no fio, nem superior e nem inferior. Feito de uma vez. Só Ficou trazendo... top, viu? Hã? Eu percebi que o senhor fez todo o tratamento dele sem colocar o fio até o segundo molar, não foi? Deixa eu ver, eu nem me lembro, sabia? Aqui ele tinha esse dente instruído que eu botei aqui para colocar para intruir com parafuso, ele não quis. Esse aqui está até o segundo. Ó. Aí, no momento da retração, como não tinha do outro lado, se eu colocasse até aqui, ia criar um atrito maior de um lado do que do outro, sabe? Aí a gente não coloca, entendeu? Ah, entendi. Porque senão fica com mais atrito de um lado do que do outro. Aí a gente tira e aí depois, só para dar uma arrumadinha, se precisar, a gente renivela e realinha só esse dente. Tá? Mas aqui inferior está até o segundo. Olha só, gente, eu não sou... O que é que eu vou dizer? Eu sou normal. E eu fiz milhares de tratamentos sem colar até segundo molar. Mas hoje, 100% dos meus casos são colados até segundo molar e 100% dos casos que não tem primeiro molar é colado até o terceiro. Tá? Isso virou padrão, até porque eu faço fotos e dou aula, então tem que dar exemplo. E eu também descobri que eu consigo verticalizar segundo molar com a maior facilidade do mundo se eu colar no terceiro molar. Então, olha, a melhor forma que eu encontrei até hoje para verticalizar segundo molar inclinado é colar o terceiro molar. Olha, batata, não tem o que fazer. É igual esse tratamento aqui, não tem uma dobra. É só fazer e passar o fio. E aí, finalizado o caso, aí está o perfil dele antes. Olha o ângulo. Parece até que foi ortognática aí. Não é? Ficou bem legal, né? Olha o ângulo nasolabial dele. Olha o ângulo lábio-mentoniano dele. Olha o selamento labial. Tudo bonitinho. Ficou bacana, né? Ele ficou tão satisfeito. Ele é designer gráfico, esse menino, é um artista. E que ele faz... Quando eu tenho vergonha de pedir, porque ele disse que até o final do ano ele faz todas as minhas artes e não cobra. Mas eu tenho vergonha de ficar pedindo. Ele é um artista, ele trabalha para banda, para política, para um monte de gente. Muita gente boa aí. Então, vamos lá. E aí, a técnica bidimensional, aprendida da professora Poliana, a gente botou para falar um pouco da técnica bidimensional, embora eu já tenha dado uma pincelada na técnica bidimensional. É o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim. Eu vou primeiro dar uma pincelada numa coisa. Existem 2 escolas na ortodontia, que uma é a escola americana e outra é a escola europeia. A escola americana, ela tende a utilizar o slot 0,18. A escola europeia, ela tende a usar o slot 22. Por que é que a escola americana ela prefere o slot 18? Por que é que a europeia escolhe o slot 22? Ou porque alguns ortodontistas... Vamos tirar um pouco esse lance de regionalismo. Quem gosta do slot 18, ele diz que a vantagem de usar o slot 18
é que você consegue chegar até o último fio em muito menos tempo. Então, vamos dizer, eu tenho um caso, eu boto um slot 18, eu começo com o fio 14, vou 14, 16, 18, 18 para 25, ou 17 para 25. Acabou. Cheguei com 4 fios. No slot 22, eu vou 14, 16, 18, 20, 19 por 25. Aumenta 1 ou 2 fios. Então, essa é uma vantagem de chegar ao fio retangular mais rápido. Outra vantagem, a folga de um slot no fio 17 por 25 no slot 18, ela é uma folga de 0,01 polegada. No fio 19 por 25 no slot 22, a folga é de 0,02. Então, uma folga maior no slot 22. Agora, o que é que o pessoal que usa slot 22 diz sobre o slot 18? É que, em momentos que você quer fazer uma retração, por exemplo, o fio 18 por 25 de aço, ele é mais flexível do que o fio 19 por 25 de aço. Então, ele tende a ter uma maior deflexão, você tem um menor controle vertical. Tá? Então, essa é a diferença, porque usar 18 e 22. Então, basicamente, hoje se usa rickets 18 por 25 e muito pouca gente, eu tenho ouvido falar, usar outro, existe Rode 18 também, mas eu tenho escutado muito pouco falar em slot 18, a não ser na técnica bidimensional. Então, a técnica bidimensional é quando, no mesmo aparelho, se usa ou se usavam brackets com slots com alturas ou dimensões ou larguras de slots diferentes. Ou seja, na parte anterior usava o slot 18 e na parte posterior o slot 22. Com o objetivo de que eu tenha uma expressão de torque anterior melhor e um deslize posterior melhor. Então, eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu tenho uma folga melhor, como eu já falei, na parte anterior para controle de torque e, ao mesmo tempo, quando eu for fazer uma retração, eu tenho um fio 18 passando no slot 22, eu vou ter menor atrito e assim vai deslizar melhor. E ela ganhou repercussão mundial por conta do aparelho do professor Anthony Gianelli, em Boston, e depois foi conquistando muitos adeptos, muitos encantados pelas vantagens proporcionadas por ela. O maior nome dessa filosofia no Brasil é o professor João Carlos Martins. Ele difundiu muito essa técnica. E, se eu não me engano, o professor João Carlos Martins, um brasileiro do Maranhão, foi o cara que inventou o APM e ficou famoso no mundo inteiro por ter inventado o primeiro aparelho de protração de propulsão mandibular. Tá? Eu não tenho quase certeza que foi ele, que é a mesma pessoa. Tá? Depois vocês dão uma pesquisada no Google. Ele utiliza brackets com prescrição Rode, onde os incisivos todos possuem slot 18, só os incisivos, e as demais peças, slot 22. Isso permite o melhor dos dois mundos, possibilitando mais precocemente com a evolução do arco o preenchimento do slot anterior e sua consequente leitura perfeita dos torques e angulações da prescrição. E, em compensação, mantém uma folga maior posterior para manter as propriedades de deslize que mais precisa nessa área. Para alguns profissionais, essa técnica ajuda a resolver um dos grandes problemas na finalização ortodôntica, o posicionamento dos incisivos no final do tratamento, o lance do torque superior. Antes, tinham que dar os torques no fio, ou torques manuais. Aí, as coisas começam você pegar ter uma ideia é muito difícil, melhorar uma ideia é muito mais fácil. Então, antigamente, era necessário montar as bocas bidimensionais. Os caras tinham que comprar uma boca 18
uma boca 22, pegava umas peças, botava lá para algum lugar, e as outras que sobravam botava para outro lugar, para poder, até que os fabricantes começaram a fazer as bocas já bidimensionais. Hoje isso mudou, como eu falei. E aí, quando você olha uma boca com um bracte bidimensional, você não consegue ver diferença nenhuma. É exatamente a mesma coisa, tá? E aí, vamos lá. Vantagens do tamanho do slot. Primeiro, a gente tem vantagem, o slot 18, controle de torque anterior, controle total tridimensional com o slot 1825. Fechamento, a desvantagem. Quando eu for fechar o espaço, ele deforma mais fácil, por ser um fio mais fino. Vantagem do slot 22. Eu tenho um fechamento de espaço, maior arcos de aço inoxidável, eles são mais rígidos e menores e menos deformação. Desvantagem, eu tenho um controle de torque reduzido, eu tenho um arco de tamanho natural, esses são muito rígidos para serem utilizados, então devemos usar arcos menores. Na técnica bidimensional, nós temos como vantagens o fechamento de espaço é melhor, o maior, fios retangulares rígidos e menores, 16 por 22 ou 18 por 25, menor deformação com slot 0,22 dos dentes posteriores, controle tridimensional na região anterior durante o fechamento de espaço. Então, eu vou ter um controle de torque anterior como vantagem, controle total tridimensional com arco 18,25. E como desvantagem, eu vou ter uma possível perda de controle tridimensional posterior no arco 18,25. Então, essa é uma tabela, foi retirada desse artigo aí de Hitchens and Finches. E aí, um cara muito inteligente, brasileiro, Um gênio, né? um gênio, um verdadeiro gênio, Dr. Marcos Johnson, ele pegou agora o melhor dos três mundos. A gente tinha falado que era o slot 18 com 22 bidimensional, era o melhor dos dois mundos, e agora ele foi lá e pegou o melhor do terceiro mundo, que foi da prescrição. E aí ele criou a técnica bidimensional que utiliza Brax MBT. Mas antes de falar um pouco sobre isso, essa técnica é maravilhosa, ela é fabulosa. Mas vocês conseguem visualizar que em casos que você não utilize, que você não vá fazer retração, ou que você não vá fazer movimentos de translação, ela perde um pouco o brilho, vamos dizer assim, né? Vírgula. Nem tanto, desde que eu não precise dar torque posterior, tá? É só eu solto para vocês pensarem, tá bom? Então, a técnica bidimensional do professor Marcos Janson, que é a Morelli que fabrica, baratíssimo, para quem quiser trabalhar, sensacional. Ela tem como objetivo facilitar a mecânica, principalmente nos casos de classe 2, seja com extração ou sem extração, com o uso de elásticos, por exemplo. No slot 18, nos incisivos superiores, permite o controle total dos torques no fio retangular 1825, ao mesmo tempo que facilita o deslize posterior nas mecânicas de fechamento de espaço por ter menos atrito nos slots 0,22. No arco inferior, optou-se por manter todos os slots 0,22, pois os fios de maior calibre, como os redondos 0,20 e retangulares 19,25, são demasiadamente importantes para a completa planificação da curva de Spee, um dos requisitos essenciais para atingir uma oclusão ideal ao final do tratamento. E aí fica aquela velha questãozinha, assim, bem de leve. Quando eu for retrair, no caso que eu faça extração inferior, eu não vou perder um pouco desse deslize? Não sei, não fiz a experiência. Conseguiram chegar nesse raciocínio também, né? Então, na arcada inferior dessa técnica, o slot é 22, todo 22, não tem duas dimensões. Resumindo,
Os únicos bractes que mudam nessa técnica são os 4 incisivos superiores. Só. O resto é tudo MBT normal. Tranquilo? E aí, mostrando todos os bractes dessa técnica, onde ele tem em azul o slot 22 e em vermelho o slot 18. Então, a gente tem o torque do incisivo superior 17 e tal. E aqui aquela coisinha que a gente diz, que é nos incisivos inferiores menos 6, em alguns casos eu posso invertê-los e colocar de ponta cabeça. E aí, vamos lá. Na técnica bidimensional, ele fez alguns critérios para idealizar o braque. Isso são palavras dele. O primeiro critério para a escolha de um braque é que ele tem um tamanho médio, ou seja, que facilita as rotações. Como eu falei no começo, se você tem um dente muito largo e um braque muito estreito, você vai ter dificuldade de controlar rotações. Ele tem um perfil alto, que facilite mecânicas de sobrearco, colocação de elásticos e amarrilhos mais elásticos e que tem uma profundidade de slot 18 por 30 e 22 por 30. Normalmente, os slots eles têm uma profundidade de 28, ou seja, ele tem 18 por 28 ou de 22 por 28. Ele fez questão de que botasse um slot de 22 por 30 de profundidade ou 18 por 30 de profundidade. Para que isso? Para facilitar quando ele quiser colocar 2 fios ou 2 elásticos. Vai ter uma maior distância da canaleta para a base do braque. Todo mundo já deve ter passado por esse problema, que quando a gente coloca um amarrilho e vai colocar um elástico corrente ou outro elástico, um fica saltando. Então, ele exigiu que esse braque fosse um pouco mais corpulento, vamos dizer assim. Os ganchos, ele só pediu ganchos nos caninos, porque os ganchos nos premolares dificultam um pouco a higienização e que é muito pouco usado na maioria das vezes. Tá? Então, só tem ganchos nos caninos. A prescrição NBT, por quê? Porque é a prescrição pensada na mecânica, com torques vestibulares maiores nos incisivos superiores e torques negativos nos inferiores, pelos motivos que a gente já falou anteriormente. Quem quiser, só pedir que a gente repete. Facilita demasiadamente o encaixe da oclusão, principalmente nos casos de classe 2, porque não lingualiza, não toca antes, e aí tem que dar torque para poder terminar de fechar o espaço. E por que bidimensional só nos superiores? Porque o arco superior, se tem o melhor dos dois mundos, quando se trabalha com 18 por 25, o torque anterior é lido na sua integridade, e o fio tem menos atrito na região posterior, facilitando assim as mecânicas de deslize. No arco inferior, ele diz com as palavras dele, optei por deixar todos os slots com 22, pois sendo a curva de Spee um dos grandes calcanhares de Aquiles para a conclusão perfeita e por haver a necessidade de fios de grosso calibre para total correção com esse slot, pode-se trabalhar com fios redondos 0,20 e todos os calibres dos retangulares, que ele acha imprescindível para curvas muito profundas. E aí eu aproveito para fazer uma observação para vocês. Quando você não cola o segundo molar inferior, você vai ter muito mais dificuldade de corrigir a curva de Spee. Então, vou dar algumas dicas para a correção da curva de Spee. Primeiro, colar o segundo molar inferior. E, segundo, usar fio grosso. E, terceiro, colar os premolares meio milímetro mais baixo. E aí você vai conseguir ter mais facilidade para corrigir a curva de Spee. Tá? Um item questionável seria o torque de -6 nos incisivos inferiores. No entanto, esse torque nunca será lido por causa da folga, que é muito grande.
Então, a maioria dos trabalhos, a maioria das pessoas trabalha só 19 por 25, porque deixa uma folga de 9 graus na interface do fio slot. Mas ele vai servir quando for fazer retração, e aí ele vai criar um torque resistente. E o braque é versátil, ou seja, em alguns casos que existe o desejo de corrigir inclinações onde está muito negativa, caso de classe 3, por exemplo, pode colocar invertido ou de ponta cabeça, que irá proporcionar um torque de mais 6. Então, se você pegar um torque simplesmente assim reto e botar um fio, ele não vai ter leitura nenhuma. Isso é uma coisa interessante. Prestem bem atenção, tá, gente? Se eu pego um braque e ele está assim, certo? Nessa posição, e eu coloco o fio assim, e tem a folga, ele não vai fazer nada. Porém, se eu tenho assim, o braque está assim, e mesmo com a folga, quando eu colocar, ele vai ler alguma coisa. Deu para entender, né? Então, mesmo com mais 6, algumas pessoas pensam que não lê de forma alguma, mas lê sim, menos, mais lê. Na prescrição MBT, tem-se menos torque negativo nos dentes posteriores e inferiores, inclusive nos caninos, facilitando a verticalização desses dentes, que na maioria das vezes apresentam-se inclinados para lingual. Então, o torque é menor, ele não é tão negativo, facilitando a verticalização desses dentes. Se vocês olharem, maioria dos casos que a gente finaliza, os caninos inferiores estão um pouquinho para dentro. Quando você vê, na foto frontal tem uma brechinha entre os caninos superiores e inferiores. Comecem a prestar atenção nessas imagens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição de capelosa. Deixa eu pedir aqui só uma aguinha às meninas. Porque está puxado, né, gente? Vou encher a garrafinha também aqui. Aparecida, reclamava do meu café todos os dias. Eu ia ficar perto da nossa. Reclamava não, que reclamava de quê, mulher? Que meu café não tinha açúcar. Oxente, de que é um café que não tem açúcar aí, menino? É aqui na clínica, eu tô lembrando de você. Café com açúcar não presta, não. Então vamos falar agora da... Eu só gosto com açúcar, Isso pelo está amor sendo de gravado, Deus. tá, gente? Eita, cuidado. Não tem problema, não. Ó, coloca no YouTube, já vou logo dar meu depoimento. A melhor aula. Começamos com o pé direito. Uma pausa de 2 minutos. Mas é 2 minutos mesmo. Vou pausar a gravação. Olá, todos aí? Todos aí, né? Oi. Vamos lá. Vamos falar agora da prescrição de capelosa. Vou botar uma aguinha ali. O Dr. Leopoldino Capelosa, ele amadureceu o pensamento com a proposta de McLaughlin, Bennett e Trevisi. Ele já pegou a ideia de MBT, que movimento de translação dentária provoca perda de angulação dos dentes. Então, ele começou a criar sua prescrição para tentar diminuir os efeitos colaterais das movimentações. Tá? Assim como o MBT viu que na hora da retração havia perda de torque, o Capelosa começou a compensar essas movimentações também no sentido antero-posterior, tanto para frente como para trás. E aí, Capelosa criou assim o padrão 1, 2 e 3, facial, que não era a classe 1, 2 e 3. E de acordo com um estudo realizado por Martins, foram encontrados valores de ímpar, variando de 84 a 105. Está todo mundo aí? Já voltou todo mundo? Já Tô sim, aqui Bruno. já. Beleza, vamos lá. Quem lembra o que é ímpar? Quem lembra o que é ímpar? Angulação do incisivo inferior. Em relação a quem? Angulação do incisivo inferior. Em relação a
O incisivo inferior. Com quem? Para medir um ângulo, você mede de alguém com alguém. Com o plano oclusal. Oclusal não, com o plano espinozal anterior e espinozal posterior. Não? Não. Vou dar a dica. Ímpar vem de incisor, mandibular, plane, angle. Que quer dizer o quê? Incisivo, mandibular, plano, ângulo. Ou seja, é o ângulo do plano mandibular com o incisivo inferior. Eu só Então, troquei o plano, mas o incisivo foi certo. exatamente. Então, é o ângulo que é formado da base da mandíbula, o plano mandibular, com o longo eixo do incisivo inferior. Esse ângulo, normalmente, se diz que é em torno de 90 graus. Ele deve ficar assim, com o plano da mandíbula com o incisivo inferior. E aí, Martins encontrou valores variando de 84 a 105, ou seja, 95 para baixo ou um pouco para cima, certo? Então, podendo fazer isso aqui. Essa é a finalização ideal, porque se o incisivo inferior fica muito para frente, ele perde eixo de inserção, de incidência de força, e assim também ele vai ter uma dificuldade no eixo de incidência de força. Então, essa é a inclinação ideal. Então, baseado nisso, para pacientes com bases apicais não tão bem relacionadas, Capelosa justifica a utilização de braques individualizados para a finalização. O que é que ele fez? Diferentemente do que o que a gente faz hoje em dia, Capelosa começou a compensar a inclinação dos dentes superiores e inferiores na correção das classes 2 e 3. Por exemplo, se eu tenho um paciente classe 3, aqui à frente, tá? Se eu tenho um paciente classe 3, Capelosa começou a fazer isso. Jogar os incisivos inferiores para trás e jogar os superiores para frente para descruzar a mordida anterior. Nos casos de classe 2, Capelosa aumentou o ângulo inferior dos incisivos inferiores para trás e um incisivo superior um pouquinho para trás para diminuir esse trespasse anterior. Então, mas sem ultrapassar essa angulação. Então, ele começou literalmente a compensar as diferenças, as discrepâncias das bases ósseas através das inclinações dentárias. O que não acontece em muitos casos, as pessoas usam muito a compensação, mas nem sempre a gente compensa, tá? Mas quando você tem uma discrepância esquelética e você quer tentar corrigir os dentes, você vai compensar isso aí através das inclinações. Então, Capelosa criou um Capelosa padrão 1, não é Capelosa para classe 1, não. É Capelosa padrão 1, Capelosa padrão 2 e Capelosa padrão 3. Agora, vamos imaginar. No Capelosa padrão 1, é 7 graus superior e 1 superior. Ou seja, casos de apinhamento, casos que você não vai ter grandes movimentações anteroposteriores, ele fica com 7 graus e 1 inferior. No Capelosa padrão 2, o incisivo superior permanece com 7 graus, tá? E o incisivo, podendo perder um pouco, já que é 7, e o incisivo inferior, ele tem 4 graus de torque, ou seja, pode jogar os incisivos inferiores um pouco para vestibular. Já no Capelosa padrão 3, é onde tem a maior diferença, ele joga um incisivo superior com 14 para jogar, vestibularizar o incisivo superior e pega o inferior com menos 6 para jogar para trás, para descruzar a mordida anterior. Parece o MBT, né? Parece um pouco do MBT. Parece bastante com o MBT. Mas olha só, Édipo. Agora, a gente chegou a um ponto que nós estamos praticamente no ápice das prescrições. A gente está no ápice das prescrições. Com tudo que eu passei para vocês agora, de uma maneira que eu acho que como eu gostaria de ter passado, sem vocês decorarem, eu queria passar de uma forma que vocês anotassem o básico,
e vocês não precisavam se prender a números, vocês já sabem, a partir de agora, que movimentos vão ter como resultantes de todas as mecânicas e que movimentos vocês vão querer que aconteçam, os movimentos que vocês não querem que aconteçam e que tipo de aparelho vocês gostariam de usar que existissem para prevenir principalmente os movimentos indesejados. Correto? Então, a gente já tem, no caso, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente que tem uma mordida aberta. Mordida aberta. Vou botar assim, fica melhor para minha mão. Eu tenho uma mordida aberta. Ele está assim. Quando eu usar um elástico anterior para fechar essa mordida, vai acontecer com o que com o torque anterior? Ele vai perder torque naturalmente. A minha prescrição nesses casos, ela não é tão importante. Concorda? Concordo. Já se eu tenho uma mordida profunda e eu vou utilizar uma mordida profunda assim, e eu vou utilizar arcos para abrir essa mordida, quando eu for abrir essa mordida, ele vai ganhar torque. E aí eu vou ter que ter agora um controle de torque mais efetivo. Eu tenho, por exemplo, um paciente biprotrúsico que é assim. Paciente biprotrúsico que é assim. Quando eu for retrair, a retração ela vai fazer perder torque. Então, eu posso relaxar um pouquinho nessa prescrição. Porém, se eu tiver um paciente biprotrúsico que seja assim, quando eu for fazer a retração, ele vai fazer assim. Aí muda completamente o controle de torque. Eu tenho dois tipos de paciente classe 3. Eu tenho esse tipo de paciente classe 3, em que eu quero que o incisivo venha para trás e o superior venha para frente. Ótimo, tranquilo. Mas eu também tenho esse tipo de paciente classe 3. E esse tipo de paciente classe 3 é o mais difícil. Por quê? Porque ele já está compensado. Eu não posso fazer isso. Senão, a força fica aqui e o dente acaba amolecendo e caindo. Então, no planejamento, quando vocês olharem uma cefalometria ou um modelo, vocês já vão ter ideia. Vocês podem até não ter a ideia ainda de que prescrição você vai usar. Mas você vai ter a ideia de dizer, eu quero um bracket para esse incisivo superior que tem um torque mais alto. Eu quero inverter a peça desse incisivo superior. Eu quero inverter a peça desse incisivo inferior porque eu quero um torque positivo ou negativo. Se eu conseguir deixar nessa aula um pouco dessa ideia, a missão está cumprida. Tá bom? Então, vamos lá. Então, na capelosa padrão 1, ele não está muito preocupado, quer alinhar e nivelar, e os torques vão ser resolvidos naturalmente, são apinhamentos leves ou moderados. A própria mecânica ela vai dar a finalização para ele. A folga é muito grande nos brackets. Então, é 7, 3, 5. A angulação é 8, 9, 5. Então, são angulações pequenas. Na capelosa padrão 2, eu quero que os incisivos inferiores venham um pouco para trás, mas eu quero os incisivos inferiores um pouco para frente. E aí, a gente já começa a trabalhar com um pouco mais de torque inferior. Eu vou utilizar elástico e etc. Mas olha só que interessante. Quando o MBT criou o bracket com menos 6 de incisivo inferior, foi exatamente para evitar a vestibularização inferior. Mas Capelosa disse, não, eu quero essa vestibularização inferior. E aí? Vamos escolher com quem a gente vai ficar. Cada um que faça a sua escolha. Tá? No padrão Capelosa de padrão 3, aí não. Eu tenho um 14, eu quero vestibularizar um pouco superior, e eu tenho um menos 6, que eu quero lingualizar os incisivos inferiores para corrigir e descruzar a mordida anterior. E agora, já estamos às 5 horas da tarde, pertinho de terminar, a gente vai entrar para a prescrição de Damon.
Agora já é uma prescrição de bráquio autoligado, mas por incrível que pareça, minha garganta está arranhando para cá. Por incrível que pareça, a prescrição de Damon ela já é utilizada no Brasil por quase todos os fabricantes. Ela não é exclusiva mais da Ormco, que é quem fabrica o Damon, o Abract Damon. Hoje tem o Abract Damon, fabricado pela Ormco Cybron, e existe a prescrição Damon, que a Tecnident fabrica a prescrição Damon, a Eurodont fabrica a prescrição Damon, a Ideological fabrica a prescrição Damon e várias outras marcas brasileiras fabricam a prescrição Damon. Bem que a gente queria que a Morelli fabricasse a prescrição Damon. Mas existem marcas bem baratas que fabricam a prescrição Damon, tá? Então, a prescrição Damon foi criada pelo Dr. Dwight Damon há mais de 20 anos. Ele começou a pesquisar para melhorar a qualidade de ortodontia, diminuir o tempo de seus tratamentos, bem como o número de consultas. Então, não só ele idealizou um sistema que podia prender o arco na sua canaleta, por isso criou o sistema autoligado. Na verdade, ele não criou, ele aperfeiçoou e comercializou, tornou mais comercial o sistema autoligado. E demonstrava muita mecânica aparentemente livre de fricção ou com uma fricção muito diminuída, que possibilitava assim forças muito mais leves que as utilizadas na ortodontia convencional. Afirmava que uma das maiores vantagens do sistema era a biológica. Por que a biológica? Porque, diferentemente do que a gente estudou na biomecânica da movimentação dental, a gente estudava que o dente se movimentava através do osso. Já o Dr. Damon, ele defende que o dente se movimenta com o osso e não através do osso. Por quê? Porque a força é tão leve que há uma reformatação óssea, uma remodelação óssea ao invés de uma translação através do osso. Por não fazer uso dos elásticos para prender o arco na canaleta, eu estaria eliminando um forte fator gerador de atrito, não sendo necessário mais força altas para primeiro vencer o atrito para depois chegar até o dente. Então, num bráquio convencional, a força do elástico ela chega no bráquio, do bráquio ela tem que romper a resistência que tem do bráquio com o elástico. Primeira força que ela tem que quebrar, que vencer, é o atrito da borrachinha com o fio. Depois, ele vai passar essa força até o dente. Então, eliminando essa cadeia, esse trecho da cadeia de força, então vai chegar com não necessário uma força tão alta para que essa força chegue até o dente. Então, trabalha com forças baixas, suficientes para estimular a atividade celular sem obstruir os vasos do ligamento periodontal, acontecendo assim uma alta atividade celular para que haja essa movimentação. Os dentes se movimentam através do osso por meio do uso de forças biológicas. Então, seria possível mover os dentes juntamente com o osso. E é muito fácil de ver isso acontecendo quando a gente tenta fazer uma extrusão dentária ou uma intrusão dentária, que a gente nota que os dentes levam o periodonto junto com o osso e com tudo. Mas a gente vai chegar para as prescrições, que é o que nos interessa hoje. Primeiro, ele tem a prescrição padrão, o standard, que é feita para casos com dentes relativamente bem posicionados e sem grandes exigências de movimentação. São aqueles casos que têm um apinhamento leve a moderado, onde eu quero apenas dar uma arrumada, alinhar, nivelar, descruzar uma mordida e colocar onde o torque não vai ser um fator tão preocupante nessa movimentação, ou quando o torque for dado apenas pela movimentação.
Então, brackets com torque específico para cada caso, para ajudar a manter o controle durante a mecânica, dependendo dos objetivos do tratamento. A seleção de brackets com torques para cada situação clínica teria como resultado o encurtamento do tempo de tratamento com maior controle, como aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente vai fazer uma retração, que eu tenho um bracket de alto torque, que eu não preciso me controlar em dar torque do fio, porque o torque já está embutido no dente. Então, o Damon citou casos de extrações de primeiros premolares, que os caninos superiores e inferiores têm tendência a inclinarem linguamente. Então, devido a essa tendência dos caninos, que os caninos têm de se inclinar para dentro, o Damon utiliza um torque dos caninos superiores e inferiores positivos. Existem outras explicações também. Como o Damon trabalha muito com a expansão das arcadas, é necessário que as raízes fiquem dentro do osso. Então, a coroa vai e as raízes ficam um pouco para dentro do osso. E aí vamos para as variações. Os incisivos centrais superiores. A gente tem no padrão standard um torque de 15, uma angulação de 5 e a rotação de 0 é o standard, é o padrão. Essa prescrição selecionada quando os incisivos centrais já estão numa boa posição, com mínimas exigências para a mecânica. Como eu já falei, para casos que a gente quer apenas um alinhamento e nivelamento, apinhamentos moderados, leves fechamentos de espaços, correções menores. O high torque é um torque de 22, olha a rica desaparecendo aí. Torque de 22, angulação continua 5 e 0 de rotação. Para que é? Isso é selecionado para dois tipos de casos. Primeiro, casos que a gente precisa de muito elástico de classe 2. Então, eu preciso de muito elástico de classe 2 e eu não quero que tenha uma verticalização excessiva. Então, eu coloco high torque para ele manter os incisivos de curto, não deixar eles lingualizarem. Segundo caso, casos de extração para prevenir a perda de torque durante as retrações anteriores. Pessoal, vocês estão vendo que agora a gente já está no topo da cadeia. Chegou aí, estamos esperando aparecer coisa nova ainda. O cara chegou no limite. Ele pegou tudo que os outros tinham, misturou tudo, fez uma salada para resolver tudo. Então, aí temos o high torque. E nos incisivos centrais superiores, ele tem inferiores. Aqui seria inferiores. Deixa eu corrigir logo, antes que dê erro. Aqui é inferiores. Ajeito logo para não ter problema. Nos incisivos centrais inferiores, ele tem o low torque. Olha só, no superior a gente tem standard, high e low. Peraí, fiz besteira. Aqui é superior ainda. Desculpa, gente. Sabe que eu já tenho terminado. Aqui ainda é o superior. O superior tem standard, que é 15, high, que é 22, e low, que é baixo, é o torque de 2 só nos incisivos inferiores. Me desculpem a falha. Tá? Para quê? Para incisivos centrais que requerem muita verticalização. Quando eu quero que esses dentes estão muito vestibularizados, eu quero que eles verticalizem, então eu uso baixo torque para permitir que eles venham para trás. Então, o torque é só de 2, tá? Casos que necessitam extensivamente de elásticos de classe 3. Então, eu quero que os incisivos vestibularizem bastante. Então, eu posso usar o braque com low torque, que a folga vai deixar
esses dentes vestibularizados. Incisivos muito vestibularizados por causa do hábito de sucção do polegar ou deglutição atípica. Então, eu quero que esses incisivos venham para trás e que não tenham torque resistente. Enquanto um extenso comprimento de arco precisa ser ganho e os incisivos possuem um torque próximo do ideal. Ou seja, quando eu tenho um incisivo próximo do torque do ideal e eu quero expandir essa arcada, então é como se eu deixasse ele meio livre. Então, eu utilizo o baixo torque. Agora, vamos para os incisivos inferiores. Então, nos superiores, a gente tem high, standard com 15, high com 22 e low com 5 graus. Nos incisivos inferiores, a gente só tem o standard, que eu tenho menos 1 de torque, mais 2 de angulação e 0 de rotação. É a prescrição padrão para todos os incisivos inferiores, com os mínimos de requisitos para as mecânicas do tratamento. E o outro é o low torque. A gente não tem high torque inferior. Então, o low torque inferior é menos 6, que é igual a MBT. Uma salada de frutas total. Aqui seria o Bracte de Roth, o standard, e o menos 6 seria o MBT. Aqui, vou voltar. Aqui a gente tem praticamente um MBT com 15. Aqui a gente tem um Ricketts. E aqui a gente tem um mais 2, que seria praticamente um Andrews. No inferior tem um Standard, que é menos 1, igual a Roth. E o menos 6, que seria igual ao MBT. É quando eu tenho um apiamento grave no segmento anterior e inferior e que eu não estou preocupado em que ele não vestibularize muito, podendo também ser invertido. E casos que necessitam de muito elástico de classe 2 e propulsores para evitar que tenha uma vestibularização muito grande. Então, eu coloco um fio retangular 19 por 25 na arcada inferior. E aí eu coloco um propulsor. Para que não tenha uma grande vestibularização desses incisivos inferiores, o torque é menos 6. Então, quando ele quiser vestibularizar, ele vai levar um pouco a raiz também. Qualquer incisivo que esteja bloqueado por lingual com a raiz para vestibular, ele vai corrigir jogando essa raiz para lingual. Para quem quiser fotografar, está o resumo aí da prescrição de Dale. Então, vamos lá. Agora, a pedidos, normalmente não coloca prescrição de linha, só que está ficando usual a gente utilizar a linha aqui. A prescrição de linha, o professor Glauber, ele não chama de prescrição de linha, ele chama de conceito linha de trabalho. Por quê? Porque não é só uma prescrição. A prescrição, o tratamento linha só com a prescrição, ele não existe. O tratamento linha, ele, além da prescrição dos bractes, é necessário que haja o uso correto de elásticos, de levantes, de stops e de fios. Então, é um conceito de trabalho, onde só o braque é apenas uma parte desse trabalho todo. Então, o conceito linha, esse é o primeiro linha. Hoje já tem o linha D, que é uma linha um pouco diferente, a prescrição é a mesma, o que muda é um pouquinho do desenho do bracte e que ele tem um slot secundário, ele tem 2 slots. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. E aí, o que é que a gente tem? Um bracte autoligado passivo são o primeiro pilar. Então, ao testar primeiramente todas as mecânicas de tratamento, evitamos a necessidade de trabalhar com um sistema com várias prescrições.
todos os casos clínicos serão tratados com a versatilidade existente em uma sequência de arcos. É o sistema de arcos inteligentes. Por quê? Glauber, ele passou, acho que 10 anos, trabalhando como speaker da Damon, da Orbe. Ele era professor de Damon. E aí, como tudo, ele viu o que era que poderia dar uma melhorada, criou seu próprio sistema de trabalho, arrumou um fabricante e criou o Bract dele. Tá? Então, no Bract do linha, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um incisivo central com um torque de 20 graus, um incisivo lateral com torque de 12, os caninos com torque de 7. Os molares todos têm torque de menos 20, os incisivos inferiores têm torque de mais 5. E todos os premolares têm torque de menos 7 e todos os caninos têm torque de mais 7. Quais são as vantagens disso aí? É que todos os tubos são iguais. Então, eu posso usar esse tubo aqui, esse tubo aqui. E no novo, o gancho é central. Então, eu posso usar qualquer tubo em qualquer lugar. Os premolares, todos os premolares são iguais. Então, eu posso usar esse premolar aqui, esse premolar aqui, esse premolar aqui, esse aqui. Todos os premolares são iguais. Os caninos, esse canino eu posso usar aqui e esse canino eu posso usar aqui. Os 4 incisivos inferiores são iguais, só os 4 incisivos superiores que são individualizados. Os torques, como eu já disse, no incisivo superior mais 20, no incisivo inferior mais 5. E aí a gente perguntava, professor, mas se eu não quiser alto torque, como o próprio Édipo já me perguntou hoje, então eu não chego até o fio 0,19 por 0,25. Eu finalizo o caso ou com fio redondo ou com fio 17 por 25. E aí eu não vou ter expressão de torque. Por que os caninos com mais 7? Para me dar exatamente, jogar a raiz do canino para dentro do osso e a coroa para fora, para poder tratar com melhor facilidade tanto os casos de classe 2 como os casos de classe 3, em que os dentes eles vão ocluir, eles vão se posicionar numa região mais estreita, tanto da maxila quanto da mandíbula, da maxila como da mandíbula. Os premolares todos iguais com menos 7 e os primeiros e segundos molares superiores e inferiores todos com menos 20. Então, aqui é mostrando que ele pode trocar os premolares e posso trocar os molares. Eles são intercambiados. Os incisivos eu posso trocar e todos os prédios. Agora, tem uma coisa interessante que a gente falou pouco, mas falamos quando trabalhamos com Roth, que é a questão das angulações. Quando eu tenho a angulação do incisivo superior de mais 5, lateral mais 6, canino mais 6, eu tenho um somatório de angulações que vai me repercutir lá na parte anterior. Então, eu somo as angulações de linha do MVT, do Roth, e aqui do lado, nem lembro, tem que me tirar aqui da frente. É do Damon. Eu tenho uma angulação do Damon. Então, quando eu somo essas angulações, eu vou ter, e os incisivos vai ter uma repercussão dessa angulação de 16 graus. MBT vai ter uma repercussão dessas angulações pela somatória delas. Se alguém não estiver entendendo essa parte, é um pouquinho mais difícil de entender e também a gente já está com a cabeça mais prejudicada, né? Então, o MBT vai estar 20, Roth vai ter 27, porque só o canino vai ter 13 ou 9. Vai fazer isso lá na frente. E o Damon, a somatória das angulações vai dar 24, vai fazer isso aqui lá na frente. E aí, de novo, mostrando toda a prescrição.
Isso é só em questão da repercussão da vestibularização no final do tratamento, né? É assim, nem tanto. Deixa eu explicar para você. Imagina que eu tenho, aqui está meu molar. O meu molar, ele vem de fábrica com um ângulo de 2 graus para mesial. O molar faz isso aqui. O meu pré, ele tem uma angulação de mais 2 graus para mesial. Ele faz isso. O ângulo, não é torque, tá? O meu pré, mais 2 graus. O meu canino, ele tem 13 graus. Ele faz isso. Então, quando todos os dentes jogam um pouco a coroa para mesial, o que é que vai acontecer nos meus incisivos? Por que que acontece isso? Porque a nossa boca é uma curva, é uma parábola. Ela não é uma linha reta. A boca é em 3D, ela não é em 2D. Deu para entender? Estou entendendo sim, professor. Pronto, então é isso aí que acontece. Então, cada angulação de cada dente, ele vai repercutir lá nos incisivos, jogando eles para frente. Tá bom? Tá bom, entendi. Por exemplo, quando a gente utiliza um canino com 13 graus, além de ele jogar e dificultar a oclusão, ele também empurra o lateral e o central para frente. Então, agora a gente tem o torque inferior, onde o linha a gente tem mais 5. Ele já botou o MBT de cabeça para baixo, porque quando eu quero eu viro de ponta cabeça inferior. Tá? E o MBT tem menos 6, eu posso virar ele, virar mais 6 e vice-versa. Root é menos 1 ou 0. A maioria dos fabricantes é 0. Então, no menos 1 ou 0, tanto faz se eu inverter ou não. E no Demon, menos 1, menos 6, menos 3 e menos 11. Já nas prescrições atualizadas. Tá? E aí, quando eu quero um torque mais alto do que mais 5 no linha, a gente usa um arco que ele já vem pré-fabricado. É um arco com torque acentuado na anterior. Ele já vem pronto, ele é feito de níquel-titânio, ele já vem torqueado na anterior. Raramente a gente utiliza. E aí a gente vai ter a relação de um classe 2 esquelético. Eu tenho aqui um classe 2 esquelético do lado esquerdo. Presta atenção, tá? E aí, quando eu tenho um classe 2 esquelético, eu coloco mais 5. O osso, o dente, a raiz vem para dentro do osso. E aí, agora numa classe 3 esquelética, eu tenho uma classe 3 esquelética, eu coloco mais 5. Vamos por agora para o outro lado, para o lado da classe 3. Presta atenção. Eu tenho essa relação do incisivo inferior e coloco um braque com mais 5 no incisivo inferior. Ele vai mais para dentro do osso também. Então, a versatilidade, a gente tem premolares inferiores que são iguais, eles podem ser intercambiáveis. No novo linha, o gancho é central, então não fica nem feio colocar para um lado ou para o outro. Os incisivos inferiores, eles podem ser trocados. Os caninos, eles podem ser trocados, mas em X, o superior direito no inferior esquerdo, e vice-versa. E aí a gente tem um comparativo com relação ao ângulo. Olha só, o ângulo do Roth é 13 ou 9, tá? 13 ou 9. Quando a gente coloca esse braço colado como deve ser, de acordo com o longo eixo do dente, a coroa dele faz isso. No MBT é 8, quando a gente coloca, ele faz isso. E no linha é 6, quando a gente coloca, ele vai levemente para frente. Então, diminui muito esse problema e a gente ainda zera, então, na maioria das vezes. Eu, pelo menos, zero. Então, o que é torque? A gente já falou para vocês. E aí a gente tem a expressão do torque de Roth e MBT de Edgewise, só para finalizar, uma revisão. E do linha é 20, o que joga o meu incisivo para vestibular, se eu quiser.
Então, Edgewise é 0, Root 12, NBT 17. Quando eu entro com um fio, esse fio tem uma folga de 10,5. E aí só vai me dar, vai ter um desconto de 10,5 nesse torque. Essa parte vocês já entenderam. Então, eu vou fazer um movimento de retração com bracket de Root. E ele tem 12 graus. Só que ele tem uma folga de 10,5. Quando eu puxo esse dente para frente, para trás, devido à folga, o incisivo faz isso, para trás. E ele lingualiza muito. Quando eu tenho um movimento de protrusão superior com Root, por causa da folga, ele vai fazer isso. Vai jogar a raiz para frente. Também, por causa da folga, pode chegar até 19 graus de vestibularização. No MBT, eu tenho de 10 a 24, para frente ou para trás. E aí, a gente pode inverter esse bracket para criar um torque negativo. E aí, ele vai fazer o quê? Vai jogar a raiz para frente. Por isso que nas mecânicas, seja com MBT ou seja com linha, a gente põe as peças de cabeça para baixo, principalmente nos casos de classe 3, para que vá um movimento de corpo e que não tenha apenas uma grande vestibularização. Então, no linha, para trás o dente vem de corpo e para frente a gente inverte para ele poder também ir de corpo. Aí, ao invés de acontecer isso, a gente coloca de ponta cabeça para ele fazer isso. E nossas finalizações de classe 3, vocês já viram, eles não terminam assim, super vestibularizados. Eles vão com força completa. Ah, e podem ficar bem tranquilos. A gente eu assisti agora um curso, fiz um curso com o professor Consolaro, uma das maiores autoridades do mundo em microbiologia odontológica, e o dente leva o osso, sim, tá? O dente não sai do osso na frente, não. Pode ficar tranquilo, desde que for de força leve. Recapitulando, aquela tabelinha de folga, tá? Mostrando quanto a gente pode perder de folga num fio 19 por 25, no slot 22. A angulação, aqui mostrando com rickets, que é só 5. Eu acho que já está pertinho da gente acabar. Eu não sei por que eu botei isso de novo. É porque é os 3 ao mesmo tempo. Acho que isso aqui está repetido. E aqui, para vocês fotografarem, é um resumo total da aula. Fotografaram? Desde o começo. Desde o começo? Beleza. Augusto, mas tu vai colocar essa aula quando no YouTube? Que aula, hein? O pessoal vai ficar doidinho. Eu vou tentar, porque, assim, ela vai até ficar um pouco pesada. E assim, eu vou trabalhar em Patos amanhã, mas, assim que eu tiver o computador parado no lugar, eu tento botar ela no YouTube, tá certo? E acho que é a FIP que tem que te mandar também, né? Não, fica salvo aqui no meu computador, eu acho. Legal. Eu acho que ficou. Entendi. Pronto, aqui tem um resumo completo, tá? Das prescrições. E aí, a gente sempre termina com essas frasezinhas, que a gente é brega ainda, né? Então, todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. Isso foi a frase que eu achei mais aplicada a essa aula. A gente tem que saber onde quer chegar e como quer chegar para escolher que aparelho usar. Então, não adianta usar um aparelho de 6 milhões de dólares se você não sabe o que ele vai te entregar. Então, é isso aí, gente. Foi um dia inteiro, tá? 5h25.
É bem pesado, é mais pesado do que pessoalmente, parece. Embora a gente esteja sentado, eu já estou rouco, parece que Parabéns, não professor. mais. Foi uma aula perfeita, viu? Ô, cara, muito obrigado. Você não sabe como é bom ouvir isso de quem está pagando para ouvir a gente. É muito bom mesmo, muito bom. Eu gostaria muito, acho que é porque eu falo sozinho, a gente não fica batendo papo, conversando, eu ouvindo vocês, contando uma piada e tudo, é mais cansativo. Quando a gente dá aula, sim, em compensação, como só a gente fala, o aproveitamento é bem maior. Assim, a gente tira direto mesmo, né? Tem até poucas perguntas. Eu agradeço demais a vocês pela atenção. É bem cansativo para quem está assistindo. Eu sei disso, porque eu fiz aulas agora. É muito cansativo e é muito prazeroso também saber que vocês gostaram e que eu espero que sirva para a vida ortodôntica de vocês. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Meu WhatsApp todo mundo tem. Nós temos o nosso grupo lá de ortodontia para vocês botarem casos, brincar, fazer o que quiser lá, divulgar cursos, palestras, o que você quiser. Eu já disse a Poliana, que faça, divulga a pós aí, divulga tudo. Eu sou parte da pós, quero que seja divulgado mesmo, quero ensinar mais. E estou com muita saudade de todos vocês, tá? Tá bom? Um beijo. Não, quero aula logo voou. agradecer. Voou. Eu estava aqui o tempo todo com fone de ouvido, aí volta e meia eu abria, ficava acompanhando, printando, igual a Edpo estava fazendo, printando, mas eu quero a aula completa, muito boa, impressionante. Deixa eu abrir aqui. E quero demais já agradecer a Augusto, como ele acabou de falar, ele já faz parte da casa, ele faz parte da nossa equipe. E quando a gente diz assim, olha, o professor Augusto vem, os alunos já ficam, meu Deus, maravilhados, por isso que ele tem que estar sempre presente na nossa grade de aula. E Muito como obrigado, sempre, né, o próprio Arthur já falou aqui, não foi uma aula, foi um show, voou, como o Edpo disse. Realmente a gente está enfrentando um retorno diferente, mas se adaptando. Até venho conversando com o Augusto, ele diz, não, Paulo, eu acredito que isso é só nesse começo, só para não chamar muito a atenção das autoridades, mas logo vai voltar tudo normal em todas as instituições. Em todas as instituições. Eu acho que assim, vai ter as primeiras aulas, se não adoecer muita gente, aí vai abrindo, aí no outro mês a doença menos gente, aí vai abrindo, no outro mês a doença menos gente, até que tira as máscaras. Até e amém. É esse momento que a gente quer, tirar as máscaras. Poliana, mais uma vez, Augusto. Você não é uma colega, você não é uma patroa, você é uma amiga muito querida. Você é uma pessoa que eu gosto de conviver, de conversar, de almoçar, de bater papo sobre tudo. Então, assim, é muito bom estar com vocês aí. E os alunos... Com certeza. Tá? Estou com muita saudade de você, de toda a turma aí. Obrigado pelo convite, tá, gente? Muito obrigado. Não, Maria, quem manda são os alunos. Então, é isso. Então, você vai estar aqui presencialmente com a gente mês que vem, né? Depois eu falo contigo em off o restante dos detalhes dos próximos meses. E quero agradecer também muito os alunos que se fizeram presente, ficaram até agora, até o finalzinho, como você mesmo falou. Quando é nesse sistema, né, online, né, ou como a gente chama, remoto, que é uma coisa assim, é como se fosse uma adaptação, se torna mais produtivo. Eu tenho certeza que se essa aula tivesse sido em sala de aula, ia lá para as 8 horas da noite, porque um para, um entra, né? Aqui se torna realmente muito produtivo. E é isso, eu quero agradecer. Vocês vão, quem assistiu aí, principalmente Edpo, Alessandro e Arthur, mais na frente, Verônica o valor dessa aula. Não é porque foi o que demais. Demais, rapaz, eu tenho certeza. Que mudou muita coisa no pensamento. Edpo. Não foi, Edpo. Diga aí, Alessandro também. Volta e meia a gente conversa, ele aparece uns casos bem complexos no consultório dele. E isso eu pensei neles. Isso vai ajudar demais a eles escolherem o bracket correto para facilitar o dia a dia clínico deles, com certeza. Assim, eu acho que eu tenho um negócio que eu acho que quando eu vou dar aula, todo mundo vem falando assim, Augusto vai dar aula de coisa que eu não posso comprar. Mas isso aí é coisa
é bracket Baratinho. né? Eu me impressionei muito aí com essa molazinha de Ricketts, que no meu meio aqui o pessoal não tem dinheiro. Então, a coisa que a gente pode usar em classe 2 que facilita muito a vida de quem não pode usar um autoligado, de quem não pode pagar um parafuso. Então, Isso. eu fiquei endeusado com essa molinha. Tá, Treinar ela Vamos. esses dias. Ó, fotografa, pelo amor de Deus, bem fotografado, bem bonitinho. E a gente vai botar um painel no congresso aí. Com certeza. Tá com bom? certeza. Pelo menos nesse caso clínico. Gente, olha, Pois um beijo. beijo bem grande. Acho tá? que Tessia entrou agora. Tessia quer falar alguma coisa? Entrei. Eu nem tô vendo. Eu vou Oi, saindo, gente. Tessia. Parece Eu aluno já ruim, falo. isso ainda no final da aula, né? Não, olha, deixa de ser falador, viu? Amiga, deixa eu ir embora. Vai me representar aí. Não, eu assisti quase toda, é porque Foi, agora eu no vi, final eu meu celular vi. descarregou. E aí eu fiquei tentando carregar e botar o fone, só que quando só tem um buraco, aí não dava. Mas eu assisti tudo, viu? Como sempre, um show. Obrigada, Augusto, você é maravilhoso, saudade. Vocês que são, um beijo bem grande. Viu? Beijo, beijo. Tchau, Alessandro. Tchau. Tchau, Alessandro. Tchau, Érico.